Terceiro ano, nós vamos ver hoje uns 2, 3 exemplos de arranjo, permutação simples e também de combinação, ok? Como a gente tinha conversado na última aula, o primeiro exemplo que eu quero passar para vocês, eu não vou copiar tudo aqui mesmo, porque o meu quadro não caberia. Preste atenção na leitura e vou tirar as informações. Eu disse para vocês que o arranjo faz diferença a ordem. Arranjo faz diferença. Não faz diferença com não combinação, ok? E permutação você vai usar todos os elementos que você tem disponível, ok? Então vamos começar. A primeira questão que a gente tem aqui é assim, ó, considere todos os números de 3 algarismos. Todos os números de 3 algarismos distintos maiores que 400. Maiores que 400. Que podem ser formados com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, eu quero formar todos os números maiores que 400 com 3 algarismos, usando esses valores de 1 a 7. Então, olha só, meu número tem exatamente 3 algarismos. Ó, 3 algarismos. Preste atenção. São distintos, tá? Aqui são distintos, não temos distintos. Não pode ser repetido. Então, olha só. Se ele é maior do que 400, 412 já é um número. Perceba, o número aqui, olha só, ele pode, para começar esse número, eu não posso começar com 1, não posso começar com 2, não posso começar com 3, porque ele quer que seja maior do que 400. Então, eu posso começar com 4, com 5, com 6 e com 7. Perceba quantos numerais disponíveis eu tenho para começar este meu numeral que eu quero fazer com 3 algarismos. Eu tenho exatamente 4 números disponíveis. Gente, esse 4 aqui não é o número 4. São 4 números disponíveis que eu tenho para formar. Ok. Eu tenho esses 4 números disponíveis, só que a gente tem que entender assim, ó, que eu vou usar um de cada vez. Legal. Se eu vou usar um de cada vez, para eu formar o segundo elemento aqui, quantos numerais disponíveis eu tenho? Eu vou ter 6. Por que 6? Vamos supor que eu estarei usando o número 4 aqui. Se eu estiver usando o número 4 aqui, para cá eu terei disponível 1, 2, 3, 5, 6, 7. Percebe? 6 elementos eu tenho disponível. Vamos supor que eu estivesse usando o número 7 aqui. Se eu estivesse usando o número 7, quantos elementos disponíveis eu teria para colocar nesse segundo membro? Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, 6 elementos, ok? E aí, quantos elementos eu teria disponíveis para colocar nesse terceiro algarismo? Eu teria exatamente 5. Perceba? É porque eu não posso repetir. Por isso que eu teria essa situação. Multiplicando 6 vezes 4, 6 vezes 5, 30. 3 vezes 30 vezes 4, eu tenho 120 maneiras de eu arranjar para ficar um número maior do que 400, com 3 algarismos, usando exatamente esses elementos. Exemplo 1. Exemplo 2. O exemplo 2 que eu quero fazer com vocês, também é um de arranjo. Ele diz assim, calcule o número de placas de automóveis que podem ser formadas por 3 vogais e 3 vogais distintas e 4 algarismos, tudo distintos. Pessoal, calcule o número de placas de automóveis que pode ser formado por 3 vogais. Quantas vogais nós temos? Então, olha aqui, ó. São 3 vogais e 4 algarismos distintos. 2, 3. Quantas vogais existem? 5 vogais. Então, para eu colocar a minha primeira vogal aqui, eu tenho 5 vogais disponíveis. Para eu colocar a segunda vogal, 4 vogais. Para eu colocar a terceira vogal, 3 vogais disponíveis. Legal. Agora, quantos números disponíveis eu tenho? É de 0 a 9, que a partir daí eu só acrescento.
Então, eu tenho 10 numerais disponíveis. O primeiro aqui eu teria 10, o segundo 9, o terceiro 8, o quarto 7. Gente, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 9 vezes 8, 72. Vezes 70, 700. Vezes 7, 400. 7 vezes 7, 49. Acho que é 490. Não. 10 vezes 9, 9 vezes 8, 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720. 720 vezes 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 7, 49, 1,50. 5.040. 5.040 vezes 60, pegando a colinha aqui, 302.400. Perceba, difícil? Não, não é difícil. Você só precisa entender como montar e o que fazer, ok? Posso apagar? Então, esses dois primeiros exemplos foram dois exemplos de arranjo. Agora, eu vou fazer com vocês uns 2, 3 exemplos. Não vou dizer de que é. Vamos ver se você lendo, você consegue descobrir do que se trata. Olha só. O primeiro que eu quero fazer é assim, ó. Tem-se 12 DVDs. 12 DVDs. Tem 12 DVDs com filmes diferentes, sendo que 7 filmes são de comédias, então 7 são comédias, 5 são dramas, 3 policiais. 12 DVDs com filmes diferentes, sendo que 7 filmes são comédias, 5 são de dramas, 3 policiais. Então, eu não tenho 12 DVDs, tem eu aqui. Eu tenho exatamente 15 DVDs, certo? Aí ele diz assim, de quantos modos podemos organizá-los em uma prateleira? De forma que os DVDs de cada gênero permaneçam juntos. Gente, eu preciso que o mesmo gênero, fique junto. Entenda uma coisa aqui. Perceba que eu vou arrumar usando os 15 DVDs. Eu não vou usar só alguns, eu vou usar os 15. Então, olha só, eu tenho uma permutação. Aí, só que assim, ó, gente, eu tenho uma permutação, preste atenção. Eu tenho uma permutação de 7 elementos, vezes uma permutação de 5 elementos, vezes uma permutação de 3 elementos, ok? Aí, olha só, preste muita atenção aqui agora. Não, mas por que eu não posso fazer uma permutação de 15? Porque você não pode misturar. Você vai permutar comédia, você pode misturar todas as comédias, mas você não pode colocar comédia junto com drama, comédia, drama policial, comédia. Você não pode misturar. Os gêneros têm que ficar juntos. Por exemplo, aqui tá tudo comédia. Aqui tá tudo comédia. Drama. Aqui é tudo policial. Então, eles têm que ficar juntos. Então, eu vou fazer a permutação isolada. A permutação de 7, eu tenho 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa é a primeira permutação. Essa primeira permutação aqui, que é a permutação de 7, dá exatamente... Eu tinha feito lá antes, né? 5.040. A permutação de 5, eu tenho 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A permutação de 5 dá exatamente 120. E a permutação de 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Ok? Vou multiplicar os 3? Vou. Multiplicando esses 3, só uma coisinha. Entenda aqui uma coisa. Eu permutei cada um deles. Só que, na maneira como eu permutei aqui, fica assim, vamos supor que ficou comédia. Claro, ele permutando entre ele. Drama, permutando entre ele, policiais. Agora, você não pode esquecer que a gente ainda pode permutar a posição. Por exemplo, a comédia ficou primeiro, drama segundo, policial terceiro. Posso permutar comédia primeiro, policial segundo, drama terceiro. Permutando,
Grama primeira, percebe? E eu tenho 3 maneiras de fazer essa permutação. A permutação entre os livros, entre os DVDs, deu 5.040, ó, 5.040 vezes 120 vezes 6. Só que agora eu vou ter uma outra permutação de 3, porque agora essas 3 permutações aqui podem se misturar entre elas. Então, eu tenho uma outra permutação de 3. Permutar 3 dá exatamente vezes 6. Multiplicando tudo isso aqui, dá exatamente 21.772.800. Perceba? É bem grande as condições para a gente permutar. Olha um outro exemplo que eu quero fazer com vocês. Formou-se um conjunto com 10 atletas. De quantos modos distintos eles podem dispor-se em um círculo? Opa! Eu quero pegar esses 10 atletas e colocá-los eles em círculos. De quantos modos eu posso fazer isso para realizar uma atividade física sem que haja repetição das posições? Gente, a partir do momento que eu tenho uma permutação cíclica, eu tenho uma permutação de n-1. Sempre que você for trabalhar em círculo, você tem uma permutação de n-1. Aqui ele fala 10 atletas, então nós vamos ter uma permutação de 9 fatorial. Simples assim. Aí agora aqui é só abrir o 9 fatorial. Abrindo o 9 fatorial, dá exatamente 362.880 maneiras para fazer essa permutação cíclica com esses atletas. A próxima que eu quero fazer com vocês, o próximo exemplo, aqui são 10 atletas. Colocando em círculo, tá? O próximo é assim, uma família é composta de 5 pessoas. Uma família é composta de 5 pessoas. Pai, mãe e 3 filhos. Em um restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. De novo, eu estou numa permutação redonda, uma permutação cíclica. Eles vão ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes, eles podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem sempre juntos. Perceba? O pai e a mãe é como se fosse uma pessoa só. O pai e a mãe vai sentar aqui juntos. O pai e a mãe vai sentar aqui na frente. Vai sentar aqui desse lado. Percebe? Sempre o pai e a mãe juntos. Então, perceba que eu estou usando pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe. Quem que vai permutar? Quem vai permutar é os filhos. Então, pai e mãe passa a se tornar uma pessoa. Então, eu tenho pai e mãe uma pessoa, porque eles vão ficar juntos, eles não vão se misturar. E depois mais 3 filhos. Com esses 3 filhos, eu tenho uma permutação de 4. Opa! Se é uma permutação de 4, só que é uma permutação cíclica. Então, eu tenho 4 menos 1, que é igual a uma permutação de 3. A permutação de 3, 3 vezes 3, 6. Ó, 3 vezes 2 vezes 1. Dá 6. A ideia é uma permutação das 6 maneiras de você colocar. Calma. É verdade. Colocando pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe sempre junto, eu tenho 6 maneiras. E se eu trocar mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, não é mais 6 maneiras? Então, eu teria 6, essa permutação, e eu teria outra permutação. Aqui eu teria pai, mãe, aqui eu teria mãe, pai. 6 vezes 6 dá 36 maneiras. Opa, desculpa aí, não é 6 vezes 6 não, porque aqui eu tenho, ó, essa e essa, ou seja, 6 vezes 2, eu tenho 12 maneiras. Desculpa aí, 12 maneiras. Aí, a próxima que eu gostaria de resolver com vocês preste atenção no enunciado. Pretende-se formar uma comissão de formatura, Essa comissão, a gente tem 32 alunos. Comissão de 32 alunos. Olha só, desses 32, 12 são rapazes. Se 12 são rapazes, quantas são as moças? Moças, 20 moças, né? 12 rapazes, 20 moças. Quantas comissões podem ser formadas? Com 3 moças, eu vou usar 3 moças e 2 rapazes.
Perceba, é uma permutação? Não, não é uma permutação. É um arranjo? A pergunta não é a permutação, porque eu não vou usar as 32 pessoas. Então, caiu fora a permutação. É um arranjo ou uma combinação? A pergunta aqui, vai fazer a diferença na ordem das pessoas que vão ser escolhidas? Por exemplo, eu vou precisar de 2 rapazes e 3 moças. Se eu escolher uma moça agora, escolho o rapaz B, escolho a moça C, faz diferença na comissão? Nenhuma. Não. Então, a gente tem uma combinação. Perceba, eu passo a ter uma combinação, claro, que aqui eu vou fazer uma combinação dos rapazes e a combinação das moças. Começando a combinação dos rapazes, eu tenho 12 rapazes para ser escolhido 2. Eu tenho 12 vezes 11. 12 vezes 11, opa, isso aqui seria um arranjo. Eu tenho uma combinação de 12 por 11. A combinação é 12 fatorial, n fatorial, sobre n menos p, 12 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Gente, 12 fatorial, 12 menos 2, eu tenho 10 fatorial, né? Então, perceba, eu vou abrir o 12 fatorial até o 10. Então, eu teria 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Aqui eu tenho 10 fatorial. 2 fatorial é ele mesmo, né? 2 vezes 1. 10 fatorial, portanto, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 11, 66. Essa aqui é a combinação dos rapazes. Agora, eu tenho a combinação das moças, que são 20 moças, pegando de 3 a 3. Então, eu teria 20 fatorial, que é n fatorial, 20 menos 3, ó, n menos p, que dá 17 fatorial, vezes o p fatorial, que é o 3, certo? N, não esquece que aqui eu tenho n, p. Bom, o 20 fatorial, 20, vou abrir até o 17, 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, fatorial. Abri até o 17 para poder contar com 17. Vou abrir o 3 vezes 2 vezes 1. 17, 17, cortamos. 3 vezes 2, 6. Eu vou pegar esse 6 e simplificar por 18. 18 dividido por 6 dá 3. Gente, 20 vezes 19 vezes 3 dá exatamente 1.140. Bom, se eu fosse fazer uma combinação só das moças, teria 1.140 maneiras de fazer. Se fosse só dos rapazes, 66. Agora, juntando essas duas combinações, claro, nós vamos multiplicar. 66 vezes 1.140 dá exatamente um número bem grandinho, 75.240 possibilidades. Comissão de 32 alunos, 12 rapazes. Se são 12 rapazes, sobraram 20 moças. A comissão terá 2 rapazes e 3 moças. Fizemos a combinação dos rapazes, a combinação das moças e multiplicamos. Posso apagar? Próximo exemplo que eu quero fazer com vocês. O próximo exemplo que eu quero fazer com vocês é o exemplo... Posso ir? É um exemplo que fala, olha só. Esse exemplo fala assim, o Instituto de Pesquisa está formando um grupo multidisciplinar, 5 cientistas para realizar uma expedição. Ele quer 5 cientistas. É este grupo. Mas, olha o que aconteceu. Foram inscritos 11 pesquisadores. Foram inscritos 11 pesquisadores. Dos quais 3 são matemáticos. Foram inscritos 11 pesquisadores, dos quais 3 são matemáticos. Quantas possibilidades existem para se escolher uma equipe, sabendo-se que pelo menos um membro da equipe precisa ser matemático? Opa, a gente tem que fazer combinações separadas?
Combinações separadas. A primeira combinação é a combinação de 11 pesquisadores que vão ser escolhidos 5 cientistas. Então, vamos lá. Combinação de 11 pesquisadores, serão escolhidos 5. Perceba que aqui dentro vai estar um matemático, certo? Pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3. 11 pesquisadores, vão ser escolhidos 5. Então, eu teria 11 fatorial, 11 menos 5 fatorial, vezes 5 fatorial. 11 menos 5, eu tenho 6 fatorial. Então, eu vou abrir o 11 até o 6. Del não pode abrir até o 5? Pode. Você que sabe, depois você tem que abrir o 6 fatorial. 11 vezes 10, vezes 9, 8, 7, 6. Parei. O 6 fatorial nós vamos cortar e o 5 a gente abre. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 e 6 cortamos. Gente, vou cortar alguns valores aqui, ó. 3 com 9, aqui vai dar 3. 4 com 8, aqui vai dar 2. 5 com 10. 10 dividido por 5 dá 2. E aqui eu ainda posso cortar esse 2 com esse 2. Olha, pessoal, olha só. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 11, 66. 66 vezes 7. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 7, 42. E 4, 46. Então, nessa primeira expedição, eu teria 462 maneiras de escolher. Só que vai ter situação aqui que eu não vou ter matemático. E ele quer que tenha pelo menos um matemático. Então, esse aqui seria o meu total. Só que eu vou ter que tirar desse meu total aqueles que não seriam matemáticos. Aqueles grupos que não seriam matemáticos. Opa! Como que seria a combinação que eu teria que descontar disso aqui que não seria matemático? Bom, de 11 pesquisadores que eu tenho, eu desconto 3, que são os 3 matemáticos. Então, aqui eu teria uma combinação de 8, certo? Tirado de 5 a 5. Perceba que essa combinação de 8 aqui, eu estou descontando os matemáticos. A combinação que eu vou fazer aqui são as combinações de todos os grupos de 5 que não vai ter matemáticos. E é exatamente esse grupo aqui que eu vou descontar daqui. Por que eu vou descontar? Porque ele quer que tenha pelo menos um matemático. Então, olha só, eu fiz o totalzão, e desse totalzão das combinações, eu estou tirando aquele grupo que não teria matemático. Como que eu tiro que não tem matemático? Bom, de 11 pessoas, eu vou pegar 8, porque 3 são matemáticos, então estou tirando os 3. Então, eu tenho 8 que não são matemáticos. Então, eu tenho só 8 pessoas. Entenda, aqui não existe matemáticos, aqui nesses grupos que nós vamos fazer. Então, vamos comigo? 8 fatorial. 8 menos 5, que é n menos p. 8 menos 5 dá 3 fatorial e p fatorial. Vou abrir o 8 até o 5. Então, eu teria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. O 3 eu abro, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Cortamos, cortamos. 3 vezes 2, 6, cortamos. 7 vezes 8, 56. O que eu faço agora? Poxa, 56 desses grupos de 462, 56 grupos dele não tem matemática. Eu acabei de ver. Então, o que eu faço agora? Eu vou diminuir 462 de 56, que a gente vai chegar em, 462 menos 56, a gente chega exatamente em 406 grupos diferentes que tenha um matemático. E por último, eu gostaria de fazer uma equaçãozinha. Posso apagar? Por último, uma equaçãozinha que legal. A equaçãozinha que eu queria fazer com vocês é assim, ó. Você tem 6 vezes combinação de x elemento, tomado de 2 a 2, é igual a x elementos tomado de 3 a 3. Gente, Del, você é louco? O que é isso aqui? Não, não sou louca, não. Isso aqui, na realidade, você tem que fazer uma equação para calcular o valor aqui, só
que você vai exatamente ver a questão aqui das formulazinhas que nós temos. Então, olha só, 6 vezes. A fórmula da combinação é n fatorial, ou seja, x fatorial, sobre x menos 2 fatorial, vezes p fatorial. É igual. A fórmula da Lagrange é n fatorial sobre n menos p, ou seja, x menos 3 fatorial. Bom, aqui eu vou ter que abrir esse x fatorial para contar com x menos 2. Lembra? Então, eu teria aqui, ó, 6 vezes x fatorial. O fatorial é sempre menos 1. Então, eu teria x que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2. E aqui eu paro para poder contar com esse x menos 2 aqui de baixo. E aqui eu teria 2 fatorial, que é 2 vezes. Certo? É igual. O x fatorial, eu vou abrir até o x menos 3. X que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3 fatorial sobre x menos 3 fatorial. Cortei, cortei. Nossa, Del, cortei, cortei. Nossa! Ah, o 6 aqui, ó, eu posso simplificar com 2. Aqui dá 3. Gente, eu posso trabalhar isso aqui? Posso, eu não vou sair multiplicando por enquanto. Percebe? Que eu vou trazer coisas para cá, certo? Então, olha só, olha só. Eu teria aqui, ó, isso aqui, eu tenho x, olha só, x vezes x, aliás, eu tenho esse 3 que multiplica, né? 3, que multiplica x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Igual, gente, multiplicando aqui, eu vou ter x vezes x, x ao quadrado, menos x, certo? Ó, multipliquei x por x vezes 1. Agora, multiplicando por x menos 2, eu teria aqui, ó, só abrindo um parênteses aqui, tá, pessoal? Multiplicar só essa parte aqui, depois eu coloco junto. Eu teria x vezes x, x ao cubo, x ao quadrado vezes 2, menos 2x ao quadrado, x vezes x dá menos x ao quadrado, x vezes 2, mais 2x. Vamos ver se eu fiz certo. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. Menos x vezes x, menos x ao quadrado, menos com menos dá mais 2x. Bom, é uma equação aparentemente de terceiro grau. Então, eu teria aqui, ó, pessoal, vou passar tudo do lado de cá. Deixamos do lado de lá mesmo. Aqui eu teria 3x ao quadrado menos x. Então, olha só. X ao cubo menos 2x ao quadrado. Opa, menos 2 menos 1 dá menos 3. Ó, menos 3x ao quadrado é a soma desses dois. Mais 2x. Gente, 3x ao quadrado está positivo. Vou levar para lá. Menos 3x ao quadrado. Menos com mais, ó, dá menos 3x. Vai mais 3x. Igual a zero. Ó, olha o que eu tenho. X ao cubo. Menos 3 menos 3, menos 6x ao quadrado. Mais 2 mais 5x. Del, é uma equação de terceiro grau. Concordo. Só que eu não preciso ficar assim, enlouquecida. Sabe por quê? Você tem x e você tem x. Legal! Então, sabe como que eu vou resolver essa equação? Eu vou fazer uma equação produto nulo. Vou colocar x em evidência, ó, x em evidência. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Minha primeira solução, deixa eu pegar aqui um canetão vermelho. Eu vou lá para cima para não precisar apagar. Ó, cheguei nisso aqui. Primeira solução, x é igual a zero. Ó, primeira solução, x é igual a zero, porque eu tenho uma equação produto nulo. X é igual a zero. A segunda, eu tenho que fazer x ao quadrado menos 6x mais 5, que é uma equação de segundo grau, igual a zero. Dois números multiplicando dá 5. Dois números somando é igual a 6. 5 vezes 1, 5 mais 1. Então, eu tenho x é igual a 0, x é igual a 1,
x é igual a... Pergunta, quais são os valores de x? X é igual a 0, 1 e 5. O x aqui para mim é fatorial. Existe 0 fatorial? Existe. Então, minhas soluções são 0, 1 e 5. Legal. A pergunta agora era isso. Pessoal, e aí, paro aqui no vídeo. Na próxima aula nossa, a gente retoma mais algumas coisas nessa revisão para a gente seguir em frente. Bom estudo para vocês.